Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje, antes mesmo de começarmos a orar, quero te perguntar algo profundo. O que você faz quando faz tudo certo, mas mesmo assim a vida parece desabar? Você tenta ser gentil, escolhe permanecer fiel, ora com sinceridade e caminha com esperança, mas de repente as tempestades aparecem, os ventos sopram forte, as perdas chegam sem aviso e o coração começa a se perguntar: Deus, o Senhor está me vendo? Talvez você já tenha tentado manter o sorriso, mesmo com a alma cansada. Talvez você já tenha sido bom com quem te feriu e mesmo assim sentiu-se esquecido, enquanto quem te machucou segue em paz, sem nenhuma consequência aparente. É nesse lugar, nesse abismo entre o esforço e a dor, que muitos desistem. Mas o Salmo 9 foi escrito exatamente aí, no vale do medo, da injustiça e do clamor. Não por alguém que tinha todas as respostas, mas por alguém que decidiu adorar mesmo sem entendê-las. Ele sabia de algo poderoso. Deus vê. Sim, Ele vê o que você passa, o que você segura calado, o que o mundo não entende, mas que o seu coração carrega todos os dias. E mais do que ver, Ele lembra. Deus é justo, Deus é refúgio. Ele não ignora o clamor dos que choram no silêncio. Ele não abandona os fiéis, Ele permanece. Hoje, ao iniciarmos juntos essa jornada de oração, quero que você saiba, você não está só. Deus está perto e Ele ainda escreve a sua história com amor, com justiça e com propósito. Se você crê nisso, escreva nos comentários: Deus me vê e não me esquece. O Deus que vê e julga com justiça. Vamos agora nos aproximar do coração do Salmo 9. É como se Davi, mesmo cercado de dor e injustiça, tomasse uma decisão corajosa: louvar. Não porque tudo estava bem, mas porque ele conhecia o Deus que governa acima de toda dor. Ele declara: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e exultarei. Ao teu nome, ó Altíssimo, cantarei louvores. Você percebe? Não é um louvor raso, vazio, automático. É um louvor que nasce do meio da luta. Davi sabia que Deus não era um espectador indiferente diante do sofrimento. Ele era, e ainda é, o justo juiz. Aquele que não deixa impune o mal, que não vira o rosto para o clamor dos que sofrem. Davi segue dizendo: Os meus inimigos voltaram atrás, tropeçaram e pereceram diante de ti, pois sustentaste o meu direito e a minha causa. Em teu trono te assentaste, julgando com justiça. Talvez hoje você esteja lutando por justiça, emocional, espiritual, familiar ou até mesmo legal. Talvez esteja cansado de ver o mal vencendo, a mentira sendo aplaudida, a verdade sendo ignorada. Mas Deus quer te lembrar, o trono dele ainda está firme, ele ainda reina. Mesmo quando a justiça dos homens falha, a justiça de Deus nunca dorme. Ele vê o que foi feito contra você, ele sabe o que tentaram calar, ele julga com retidão, com sabedoria eterna, e no tempo certo, ele age. Então não desista, não pare. Mesmo quando o céu parece em silêncio, o trono de Deus permanece ocupado. Se você crê que Deus ainda governa e fará justiça, escreva nos comentários: Deus é o meu justo juiz, o Deus que uprota o mal e permanece para sempre. O Salmo 9 continua revelando algo profundo. Deus não apenas vê o mal, Ele age contra ele. Ele não apenas escuta o clamor dos oprimidos, ele se levanta em seu favor. Davi escreve: Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, para sempre apagaste o nome deles. O inimigo foi derrotado para sempre. Tu arrasaste as suas cidades, e até a memória deles desapareceu. É um retrato claro da força de Deus contra tudo que se levanta contra os seus. Nenhuma cidade, nenhum nome, nenhum poder que desafia a justiça divina permanece de pé diante dele. Até o que parecia grandioso e invencível se desfaz na presença do Senhor. Talvez hoje você esteja diante de gigantes, problemas antigos que parecem inabaláveis, pessoas que o feriram e continuam caminhando como se nada tivessem feito, estruturas que te oprimem e parecem imunes à justiça.
Mas o que a palavra diz é que Deus derruba o que o homem não pode. Ele destrói fortalezas, ele desmancha tronos corruptos. E mais do que isso, ele apaga até a lembrança da opressão. O que hoje dói, amanhã será apenas um testemunho do que Deus te livrou. E sabe o que permanece? O Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para o juízo. Ele julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Enquanto tudo na terra é instável, o trono de Deus é eterno. Enquanto sistemas humanos oscilam, o governo do céu permanece justo e reto. Você pode descansar nisso. Se você confia que Deus está acima de tudo e governa com justiça, escreva nos comentários: o Senhor reina para sempre. Refúgio seguro em tempos de aflição. No coração do Salmo 9, encontramos uma promessa que é como bálsamo para os dias difíceis. Está escrito: o Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Pausa. Leia isso de novo com o coração aberto. Deus é refúgio. Ele é abrigo quando tudo desaba, segurança quando o chão foge dos pés, presença quando o mundo parece vazio. Ele não é apenas uma ideia distante, uma crença bonita, uma teoria religiosa. Ele é um lugar real. Um lugar onde você pode se esconder, chorar, descansar, respirar. E veja o que diz: jamais abandona os que te buscam. Quantas vezes você já se sentiu abandonado? Quantas vezes as pessoas disseram que estariam ao seu lado e no momento em que mais precisou, sumiram? Mas Deus, Ele fica. Ele permanece quando todos partem. Ele escuta quando ninguém mais quer ouvir. Ele segura sua mão até quando você mesmo solta a dele. Isso é fidelidade. Isso é amor verdadeiro. E há mais. Os que conhecem o nome do Senhor confiam nele. Não porque tudo está dando certo, mas porque aprenderam com o tempo e com as dores que confiar em Deus é mais seguro do que qualquer solução humana. Não importa qual seja a sua aflição hoje. Há um lugar em Deus onde você pode respirar. Há um esconderijo no Espírito onde você pode chorar sem vergonha e ser curado no silêncio. Se você precisa desse refúgio hoje, escreva nos comentários: tu és o meu abrigo, Senhor. O clamor que Deus não ignora. Davi, ao continuar o Salmo 9, faz algo que muitos de nós hesitamos em fazer. Ele clama, ele se derrama diante de Deus, reconhece sua dor, seus inimigos, sua fraqueza. E no meio do clamor, ele declara uma verdade poderosa. Cantem louvores ao Senhor, que reina em Sião, proclamem entre as nações os seus feitos. Pois aquele que exige contas do sangue se lembra, ele não esquece o clamor dos aflitos. Você consegue sentir o peso dessa revelação? Deus se lembra, Deus não esquece, Deus ouve o clamor dos aflitos. Quantas vezes você chorou e achou que ninguém viu? Quantas vezes sentiu que suas lágrimas caíram no vazio, mas o céu estava atento? Deus guarda cada lágrima como uma semente preciosa. Ele não apenas ouve, ele registra. Ele responde no tempo certo. Davi continua dizendo: Senhor, vê a aflição dos que me odeiam, tu que me levantas das portas da morte. Essa é a oração de quem já chegou no fundo do poço, mas também é a oração de quem sabe que Deus tem poder para levantar até quem já se sentia morto por dentro. Talvez hoje você esteja tentando sorrir, mas por dentro se sente como quem não tem mais forças. Talvez carrega feridas que ninguém vê, mas Deus vê, Deus se importa e Deus vai te levantar. Não no seu tempo, mas no dele, que é sempre o melhor. E por que ele faz isso? Para que eu proclame teus louvores nas portas da cidade de Sião e me alegre com a tua salvação. Deus não apenas nos restaura, ele nos transforma em testemunhas vivas da sua fidelidade. Sua dor não será em vão, sua história ainda será motivo de louvor. Se você crê que Deus ouve o seu clamor, escreva nos comentários: Senhor, eu sei que tu me ouves. Quando o orgulho cai em sua própria armadilha. Às vezes parece que o mundo está de cabeça para baixo, não é?
Os maus prosperam, os bons sofrem, a mentira avança e a verdade parece calada. Mas o Salmo 9 nos lembra que Deus está trabalhando nos bastidores. E Ele faz algo surpreendente. Ele usa as próprias armadilhas dos ímpios contra eles mesmos. Veja o que está escrito. As nações caíram na cova que cavaram. Os seus pés ficaram presos na armadilha que esconderam. O Senhor é conhecido pelo juízo que executa. Os ímpios ficam enredados em obras de suas próprias mãos. Isso é justiça divina. Deus não precisa armar vingança nem forçar o mal a cair. O mal por si só cava sua própria ruína. A mentira sempre escorrega em sua própria falsidade. O orgulho sempre tropeça em seu próprio ego. A injustiça sempre colhe aquilo que plantou, no tempo e da forma que Deus determinar. E quando isso acontece, Deus é glorificado. Não porque ele se alegra com a queda do ímpio, mas porque sua justiça se cumpre, seu nome é exaltado e os humildes são levantados. Davi continua dizendo: os ímpios serão lançados no inferno e também todas as nações que se esquecem de Deus. É um alerta, mas também é uma promessa para os que sofrem em silêncio, os que oram em lágrimas, os que pedem por justiça há muito tempo. Deus não falha. Você pode até não entender o porquê das demoras, mas pode confiar na integridade do juiz eterno. Ele nunca perde o controle, nunca ignora o mal, nunca esquece os seus. Se você crê que Deus reverte o mal em justiça, escreva nos comentários: a justiça do Senhor não falha. Deus nunca esquece os necessitados. No caos do mundo, onde os poderosos parecem prevalecer e os humildes são esquecidos, a palavra de Deus nos entrega uma promessa firme e imutável. Mas Deus nunca se esquece dos necessitados, nem a esperança dos pobres será frustrada para sempre. Esse versículo é um abraço celestial para todos que já se sentiram ignorados, porque, ao contrário dos homens, Deus não vira o rosto para quem sofre. Ele não é indiferente à pobreza, ao abandono, às injustiças que esmagam corações e histórias. Talvez você já tenha se perguntado: será que minha vida importa para Deus? Será que Ele vê a luta que estou enfrentando todos os dias? A resposta é clara e cheia de amor. Sim, Ele vê e Ele jamais esquece. Ele vê aquela mãe solteira que batalha sem descanso. Vê o jovem que ora em silêncio pedindo direção. Vê o idoso que sente solidão nas madrugadas. Vê o trabalhador exausto, a mulher que chora em segredo, a criança esquecida. Ele vê você. E mais, Ele não apenas vê, mas preserva a esperança. Mesmo que pareça que os dias bons não virão, que nada vai mudar, Deus está escrevendo uma nova história por trás das cortinas invisíveis da fé. A sua esperança não será frustrada. O seu clamor não será ignorado. A sua fidelidade, ainda que silenciosa, está sendo recompensada pelo céu. O clamor que move o céu. Há momentos em que as palavras parecem falhar, em que a dor é tão profunda que até orar se torna difícil. Nessas horas, o que nos resta é o clamor do Espírito, aquele gemido da alma que só Deus compreende. E no Salmo 9, encontramos um pedido que ecoa diretamente desses momentos mais profundos. Levanta-te, Senhor, não deixes que os mortais prevaleçam. Julga as nações na tua presença, lança terror sobre elas, Senhor. Que as nações saibam que não passam de seres humanos. Davi está clamando por justiça, sim, mas também está reconhecendo a soberania absoluta de Deus. Ele entende que há um limite para o mal e que quando o céu se levanta, nada nem ninguém pode resistir. Você já sentiu vontade de gritar por socorro, mas achou que ninguém ouviria? Pois saiba, o clamor dos filhos de Deus move o céu. Deus não está indiferente ao que acontece no mundo. Ele não é cego ao que te fere. O grito dos que confiam nele sobe como incenso ao trono. E ele se levanta-se: levanta-te, Senhor. Essa oração tem força, tem verdade, tem urgência e, o mais importante, tem resposta. Quando oramos com fé, mesmo que frágeis, tocamos o coração de Deus e Ele age. Nem sempre do jeito que esperamos, mas sempre do jeito que precisamos.
Davi pede para que o Senhor lembre os poderosos da sua pequenez, que ele os faça lembrar. São apenas humanos, passageiros, frágeis, mas o nosso Deus é eterno, imutável, soberano. Se você crê que o seu clamor chega aos céus, escreva nos comentários: levanta-te, Senhor, eu confio em ti, quando a alma descansa no justo juiz. Chegamos ao ponto em que a oração se transforma em rendição. Davi já clamou, já se expôs, já pediu justiça. Agora, ele repousa em uma verdade que sustenta toda a sua fé. Deus é o justo juiz. E isso muda tudo. Quando entendemos que o controle final está nas mãos de um Deus justo, santo, amoroso e fiel, nossa alma pode descansar. Sim, o mundo é injusto. Sim, muitas vezes a maldade parece vencer, mas isso é só aparência. O juiz do universo não cochila, não se ausenta, não se omite. Você já tentou fazer justiça com as próprias mãos? Já quis responder na mesma moeda? Já se sentiu frustrado por não ver o mal sendo punido? Davi também, mas ele aprendeu que há uma diferença entre justiça humana e justiça divina. A humana falha, é limitada, vem carregada de dor, raiva e impulsividade. Já a justiça de Deus é perfeita, ela chega no tempo certo. E quando vem, ninguém pode detê-la. É por isso que o Salmo 9 termina em adoração. Porque mesmo em meio às batalhas, Davi sabe: o Senhor reina, o Senhor julga, o Senhor defende. E se Ele está no trono, então ainda há esperança. Talvez você esteja aguardando uma resposta há muito tempo. Talvez olhe para os céus e diga: até quando, Senhor? Mas hoje, lembre-se, seu caso está nas mãos do juiz fiel. E ele nunca perde um só detalhe. Se você confia na justiça de Deus, escreva nos comentários: Senhor, o teu julgamento é perfeito. Eu ainda confio em ti, Senhor. Chegamos ao fim desta jornada pelo Salmo 9, mas a verdadeira caminhada de fé continua todos os dias. Davi, mesmo cercado de inimigos, injustiças e dúvidas, termina com confiança inabalável. E nós também podemos terminar assim, com fé no Deus que vê, que ouve, que age e que permanece. Hoje talvez você esteja cansado, talvez esteja esperando uma resposta que não chega, ou tentando entender o silêncio de Deus. Mas ouça isso com o coração: Deus está com você, mesmo agora, mesmo aí. Você pode não sentir, pode não ver, pode até duvidar, mas Ele nunca deixou o seu lado. Ele está na lágrima que você enxugou em silêncio, está na força que te fez levantar de manhã, está no consolo que chegou sem palavras, está no milagre que ainda não aconteceu, mas que já está sendo preparado, porque Ele é o Deus que permanece. E mesmo que o mundo desabe, mesmo que tudo pareça confuso, mesmo que seus inimigos pareçam vencer, você pode fazer como Davi e dizer: Senhor, eu ainda confio em ti. Essa é a nossa declaração, não baseada no que vemos, mas no que cremos. Não baseada nas circunstâncias, mas no caráter de Deus. Não baseada em merecimento, mas em graça. Hoje entregue novamente o que te pesa. Solte o que não consegue mais carregar. Liberte o que te fere. E descanse nas mãos do justo juiz, do bom pastor, do Deus que nunca falha. Se essa oração tocou seu coração, escreva nos comentários: Senhor, eu ainda confio em ti. Que seja um ato de fé e um selo espiritual sobre tudo que você viveu até aqui.